Pai do Senhor Jesus, amados irmãos da família Paz em Cristo, antes de iniciar o vídeo, eu peço aos irmãos que aqueles que ainda não forem inscritos, se inscrevam no canal, curtam os vídeos e compartilhem a mensagem do Senhor. Amém? Hoje vamos ver a lição de número 11, que é a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Isso é a teoria de Eliú. Ele faz a pergunta: o sofrimento é uma correção divina? Será que o sofrimento é verdadeiramente uma correção divina? Vamos ver isso no decorrer dessa lição. O texto áureo nos diz: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática nos diz: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Essa é a verdade prática, que o sofrimento ele não deve ser visto apenas como um aspecto punitivo, só em punir, mas um aspecto pedagógico também, é uma forma de educar. Vamos ver tudo isso no decorrer desse texto. A introdução nos diz assim: esse discurso se contrapõe ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição das suas ideias ao patriarca. Jó, por sua vez, também falhou, por outro lado, ao se apresentar ao seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Eliú achou que os amigos de Jó, eles erraram no discurso que fizeram sobre Jó. E Jó também, por sua vez, também errou quando ele apresentou aquela defesa, ele apresentou toda a sua defesa diante de Deus. Isso segundo a teoria de Eliú. Nesse texto também vamos ver que Deus, como soberano, ele pode se revelar por meio do sofrimento. Deus, ele fala com o homem através do sofrimento. A soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. Deus é soberano, mas ele, acima de tudo, ele é amor. Ele é amor e a soberania dele não se sobrepõe a esse amor. Afirmar também que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Deus ele não tem prazer no sofrimento, mas às vezes, não na causa de Jó, mas às vezes ele usa o sofrimento para moldar o caráter do ser humano. Deus soberano, ele age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem, além de não haver justiça em suas ações. Olha o que Eliú falou para Jó. Ele diz que Jó é soberano, Deus é soberano, e ele não está obrigado a dar as respostas aos homens em todos os momentos que o homem quiser uma resposta. E, além do mais, quando há injustiça nas ações do homem. Isso ele estava se referindo a Jó. Ele disse: olha, Jó, Deus não está para dar resposta a você em todos os momentos que você queira, não. Principalmente nesse seu erro. Ele estava sempre fundamentando que Jó estava em pecado. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe responde. Para Eliú, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador das suas criaturas. Eliú estava ressaltando que Jó ele não estava levando em consideração a majestade divina em relação à criatura. Quer dizer, que Deus estava acima de tudo e ele está acima de todos, mas também Deus, ele vê o sofrimento humano e responde. O tópico 2 diz assim: o orgulho do homem priva de ouvir Deus. Também diz que o orgulho do homem priva de ouvir Deus. Às vezes o homem, no seu orgulho, ele é privado de ouvir a voz de Deus. Mas sabemos que esse não é o caso de Jó. Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Eliú ele não estava aceitando aquele argumento de Jó em relação ao silêncio de Deus. Ele quis dizer: Deus já falou com você através de sonhos, de visões. Você que no seu orgulho não está ouvindo a voz de Deus. Tudo isso era o que ele estava querendo dizer para Jó.
Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem um propósito de livrar o homem da soberba que conduziria à morte. A visão de Eliú é essa, que Deus ele tem um propósito de livrar o homem da soberba que leva ele até a morte. Em parte, Eliú estava certo, mas que ele acusava bastante Jó, tanto quanto os seus outros amigos. O subtópico 3, o mistério da redenção. Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. O que Eliú quis dizer? Que às vezes Deus usa uma enfermidade para que o homem se aproxime mais dele, porque é através do momento do sofrimento é que o homem busca mais a Deus. Vamos fazer uma síntese do subtópico 1, dizendo assim: para Eliú, o sofrimento revela Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. Eliú estava sendo muito pesado em suas palavras. Para ele diz que Deus é soberano e ataca o homem na sua soberba. Eliú, é verdade que ele destacava muito a soberania de Deus, mas ele esquecia de saber a soberania e a justiça de Deus. Mas ele não falava que Deus, ele é justiça, é soberano e é justiça. Mas Deus também é amor. Tópico 2 diz assim: o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Quando Eliú estava no discurso com Jó, ele agia da mesma maneira que os outros amigos dele, sempre atacando a Jó. E dizia também que o discurso de Jó não passava de insolência, que ele era uma pessoa insolente, um soberbo. Isso era segundo Eliú. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Eliú pensou: como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça? Ele achava que Jó estava deixando subentendido isso aí, que Deus estava agindo com injustiça contra ele, justo que ele era um homem reto. Deus jamais age injustamente, por isso contrariaria sua própria natureza. Então, ele achava que Deus jamais age com injustiça. Isso é fato, é verdade. Por isso que estava contrariando a natureza de Jó. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem que ele merece. Aí Eliú continua dizendo: Deus age com justiça quando ele retribui ao homem ao que ele merece. Isso ele estava querendo dizer: ele está agindo com justiça porque está retribuindo conforme o seu pecado. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Isso é verdade. Deus ele não vai prestar conta dos atos dele para ninguém, porque ele é soberano, mas Deus é amor. Não esquecemos que Deus é amor. Ele entende o homem no seu sofrimento. O Todo-Poderoso ele não faz acepção de pessoas, que sejam reis, nobres ou pobres. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-lo em juízo. Ele é justo para punir os maus. Tudo que ele falava sobre respeito à soberania de Deus, verdadeiro. Mas em tudo isso ele estava sempre punindo Jó, dizendo que Jó estava em pecado, por isso que ele estava sofrendo. O subtópico 3 diz assim: a defesa da soberania de Deus. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. O que ele quis dizer com isso? Olha, Jó, Deus é soberano, tem livre vontade e não tem obrigação de agir segundo o teu querer. Ele não tem a obrigação de responder às suas orações, visto que você está em pecado. Isso era o que ele queria dizer para Jó. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Ele é tão soberano
Ele não vai estar sujeito a julgar a tua causa. Você está em pecado. Tudo isso que ele estava querendo dizer era uma acusação contra Jó. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó deveria entender. Deus é soberano, Deus não age com injustiça, Deus é amor, disso sabemos. Só que o discurso de Eliú também estava muito pesado sobre Jó, tanto quanto de seus amigos. Eliú, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Fato, tanto Eliú como seus amigos erram partindo desse princípio de dizer que Jó tinha cometido o pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Como eu havia falado, Eliú só ficava debatendo, só dizendo que Deus é justo, Deus é soberano, como de fato é, mas ele esquecia de dizer que Deus, ele é justiça, mas também é amor. Glória a Jesus. Para ele, o Altíssimo havia posto a sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro. Tá vendo? Deus, para Eliú, Deus estava praticando aquela justiça sobre Jó, esquecendo que Deus é amor. Deus, ele vê quando o homem está em pecado, ele é justiça. Mas acima de tudo, ele é amor. Ele jamais vai colocar a soberania dele acima do seu amor. Para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. Isso segundo Eliú. Ele achava que o sofrimento revela o caráter soberano e a justiça de Deus. Naquele sofrimento de Jó ali, era uma revelação da justiça de Deus na vida dele. Isso era segundo Eliú. O tópico 3 e último diz assim: o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Subtópico 1 diz assim: o caráter pedagógico do sofrimento. Como disse no texto áureo, o sofrimento, ele pode ser um meio pedagógico, quer dizer, um meio de ensinar, um meio do ser humano, ele buscar mais a Deus e aproximar-se mais de Deus, uma maneira de moldar o caráter do ser humano. Mas sabemos que isso aí não se encaixa no caso de Jó, porque Jó não estava pagando por nenhum pecado, porque ele não havia cometido. No tópico 2, adorando a Deus na tormenta. Glória a Jesus. Eliú afirma que Deus é grande e nos compreende. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano. Deus, ele nos ouve e nos atende em todas as estações. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação, como esse fato deve se fazer com Jó, que reconheça como grande e louve como tal. Ele quer dizer: olha, Jó, nesse teu sofrimento, nessa tua tormenta, adora a Deus, louva a Deus e arrepende dos teus pecados. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que, por um lado, magnificava a majestade de Deus, mas, por outro, murmurava contra ele. A Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. São atitudes excludentes. Ou a pessoa adora ou murmura. Porque se a pessoa está adorando e murmurando ao mesmo tempo, como é que pode ser? Mas no caso de Jó, ele não estava murmurando. Em todo o sofrimento dele, ele adorava a Deus. Glória a Jesus. Resumindo o subtópico 3, diz assim: segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão. Em parte, podemos observar dessa maneira, que às vezes o sofrimento, como eu já havia falado, é um meio de moldar o caráter, de polir o caráter humano. Que é no sofrimento que o ser humano vai aprendendo e se aproxima mais de Deus. Mas isso aí não é visto em todas as situações. Como no caso de Jó, não foi visto dessa maneira. A conclusão. Vimos nesta lição 3 aspectos da teologia de Eliú.
Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Claro, Deus, ele é onipotente, todo poder está em suas mãos, ele fala quando ele quer. Ele nos responde quando ele quer, no tempo dele, no momento dele. Também acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Ele o achava dessa maneira, que Jó estava sofrendo e ele não conseguia ouvir a voz de Deus por causa do seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú, ele se equivocou nisso aí. Está no fato dele associar o sofrimento de Jó ao pecado. Esse foi o maior equívoco dele no discurso dele, porque ele também, como os outros amigos, ele associou aquele sofrimento de Jó ao pecado, porque ele não estava sabendo o que estava acontecendo por trás daquele pecado de Jó, assim como também Jó não estava entendendo o porquê daquele sofrimento dele, se ele não tinha cometido nenhum pecado. Segundo ele, quer dizer, segundo Eliú, destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor e, finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Outra coisa que ele se equivocava é porque ele colocava a soberania de Deus acima do seu amor. Deus é soberano, mas acima de tudo ele é amor, ele é misericordioso e cheio de graça para com os seus. E finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Isso aí ele está certo também. Como eu já havia falado e tenho sempre falado, porque no sofrimento também tem aquele papel pedagógico, um meio de ensinar, de moldar o caráter humano. Mas devemos destacar que isso aí não está incluso no caso de sofrimento de Jó, no caso do sofrimento de Jó. Amém? Espero que todos tenham entendido e pensem, raciocinem bem nessa lição, leiam mais o livro de Jó para entender. Porque às vezes o sofrimento, ele vem para moldar o caráter do ser humano. O ser humano está muito soberbo, muito orgulhoso, muito distante de Deus. Aí ele passa por aquele sofrimento para que ele venha a ser moldado, para que ele venha a ser restaurado. E ao sair daquele sofrimento, ele seja uma outra pessoa, uma pessoa mais próxima de Deus, mais temente a Deus. O sofrimento, ele tem também este lado. Mas temos que destacar que isso não se encaixa no caso de Jó. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aquele que ainda não foi inscrito, não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar.